Olá, quero deixar um recadinho aqui bem interessante. Primeiro, para quem não me conhece, meu nome é William, sou terapeuta sistêmico e espiritual. Trabalho bastante com essa interação que nós temos com o nosso sistema familiar, com as repetições que acontecem no sistema familiar, com os bloqueios daquilo que são gerados também a partir da nossa relação familiar, né? E para isso, o objetivo de todo esse trabalho sempre é te ajudar a sentir mais vida, a perceber mais o seu campo livre, mais aberto, mais feliz, mais expandido, né? E muitas vezes isso exige uma reconfiguração interior, né? Não somente interior, mas também uma reconfiguração do olhar e da relação que você tem com o seu sistema familiar, né? Iniciando sempre com pai e mãe, né? Como que é a sua relação com seu pai, com a sua mãe? Como que foi? Como que você sente seu pai e a sua mãe dentro de você, né? Isso vai dizer muito, gente, muito sobre praticamente tudo na sua vida, né? Na sua relação profissional, na sua relação pessoal, nos relacionamentos. Porque, por exemplo, se você não aprendeu ainda a receber o amor da mãe, vai ser muito difícil para você receber o amor num relacionamento. Você pode, por exemplo, ser uma pessoa que oferece muito, aquela pessoa que dá mais do que recebe, né? Porque sente, talvez, aprendeu lá na sua infância que precisava doar muito para receber da mãe. Precisava se doar ou se sacrificar, entre aspas. Isso é uma interpretação completamente inconsciente da sua criança interior, para poder receber um pouquinho da atenção. Ou talvez, quer dizer, são vários casos, tá, gente? Mas eu estou dando alguns exemplos. Muitas vezes pode ser que você se fecha. Não, o amor que vem dessa mulher, ele me representa uma ameaça. Você pode ter sentido esse amor como uma ameaça, né? Porque será o que possa ter acontecido no seu dia a dia, nesses momentos de troca, de interação entre você e a sua mãe, né? E o pai, a mesma coisa. De repente, a ausência, de repente, o pai trabalhava demais e a sua criança entendeu, interpretou que ele não estava ali, ou de repente, ele realmente não assumiu, e aí fica essa ausência do masculino na sua vida, e essas duas polaridades, masculino e feminino, precisam ser trabalhadas, né? Primeiro, pai e mãe, e depois toda a conexão ancestral que você tem também. Isso nas constelações, gente, é uma das coisas que a gente mais vê e mais acontece, e vê a importância de refazer essa conexão, tá? Porque existem muitas forças vitais e espirituais, né, que precisam para restabelecer, restaurar essa conexão de uma forma saudável e divina, né, para que tenha luz no sistema familiar e luz em você, né, curando de certa forma todas essas relações. É claro que a gente não vai ficar visitando, refazendo todo um histórico, um diário gigantesco. Hoje eu trabalho com uma constelação diferente, né? A gente identifica os pontos, refaz essa conexão e libera o que tem que ser liberado. Então não necessariamente precisa acessar tantas histórias, mas a gente percebe que há essa necessidade de reconexão, né? Reconectar e liberar, reconectar e liberar. É um dos processos que mais acontece na minha constelação, né? Para que a gente inclua, para que a gente para que o sistema possa encontrar uma forma de harmonizar o amor que circula nesse sistema familiar e que precisa ser restaurado, né? Então, essa reorganização de uma forma mais profunda é muito importante para você também entender como que você se relaciona com a sua própria história, né? Isso que é importante a gente fazer nessa jornada. Por quê? Muitas vezes aquilo que você relata, né? Tem muitos relatos que você conta da sua própria história, que ela é uma visão da sua criança e não necessariamente ela é real. É interessante, né? Isso é muito interessante e ao mesmo tempo, para mim, é desconfortável. Porque você para e pensa, poxa, mas como assim não é real? Porque é a interpretação da criança.
a sua criança pode ter criado uma ideia, por exemplo, ela pode ter se sentido rejeitada, mas não foi rejeitada. Mas ela sentiu assim. Você pode ter sido uma criança mais sensível, você pode ter sentido uma criança com maiores necessidades, que às vezes o seu pai e a sua mãe não tinham como te oferecer naquele momento. Aí isso é uma questão da sua alma, e aí a gente resgata questões de vidas passadas e por aí vai. E de repente você, aquelas duas pessoas mais importantes para a sua sobrevivência na sua infância, principalmente, não consegue oferecer aquilo que você tanto necessita. E aí você às vezes pode criar essa relação, essa ideia de que você se sentiu rejeitado ou abandonado, ou seu pai e sua mãe não te, não te amam e tal. Isso são as histórias que a gente relata para nós mesmos que às vezes podem estar distorcidas, né? E muitas vezes isso pode durar bastante tempo. E mesmo as histórias que são realmente verdadeiras, vamos supor que de repente, olha, meu pai não me assumiu, ele não assinou meu documento e tudo mais, né? Mas se essa história ainda ela tem um fator que machuca, dói, ainda pesa para você, isso provavelmente vai refletir no seu dia a dia. É principalmente o medo de ser abandonado, o medo de ser deixada, de ser desconsiderada, né? Isso vai refletir nos teus relacionamentos, vai refletir inclusive no sucesso. Então, de repente, você pode estar recebendo aí uma promoção no seu trabalho, um momento em que você vai expandir e evoluir nos seus estudos e por aí vai, mas aquele sentimento, aquele medo de ser abandonada ou rejeitada, por exemplo, pode acionar no seu inconsciente e você rejeita antes mesmo de ser rejeitado. Porque a sua criança interior, o seu inconsciente, por exemplo, ele vai acionar um alerta eh, com receio de reviver aquela dor que foi lá atrás. Por isso que é tão importante acessar essa criança através do olhar do seu adulto agora. Para que através, no momento que você vai trazendo essas questões e você vai conversando com você mesmo dentro de um ambiente terapêutico, gente, tem que ser um ambiente terapêutico. É claro que os amigos ajudam muito, mas o ambiente terapêutico ele é diferente. É você pegar uma pessoa que não te conhece, que não tem relação com a sua família, que não vai te dar uma opinião que às vezes um amigo pode dar, interferir de uma forma que está ali para tentar te ajudar, obviamente, mas talvez não seja uma intervenção madura para te ajudar de fato, né? Então isso é extremamente importante. E aí ressignificar esses olhares vão trazer novas possibilidades para você, né? E esse movimento ele te permite, te ajuda a seguir em frente, sem tropeçar nas velhas repetições, né? Às vezes nos padrões que você mesmo já está acostumado, que você sabe aquela coisa que você fala, nossa, sempre acontece isso. Sempre é assim que funciona. Acaba sempre desse jeito, sabe? Isso são repetições. Você tem que observar isso, né? Você está no mesmo ciclo, né? Eu digo que é aquela rodinha do hamster, né? Você acha que está andando, mas você está só rodando aquela rodinha ali e não está indo para frente, né? E é muito importante, gente. Eu vejo como é realmente uma grande bênção a gente ter essa oportunidade de olhar para nós, né? Não precisa ser um olhar com peso, com dor. Às vezes, a história que você está contando para você, ela pode estar sendo mais pesada do que você imagina, né? Quantas vezes eu já fiz processos terapêuticos, porque eu também faço, obviamente, todo terapeuta tem que fazer terapias, e na hora, no momento que eu começo a olhar para certas imagens, eu começo a perceber, gente, mas eu tinha uma percepção, eu não, tão errada de mim, eu não é errada, não existe certo e errado, mas uma visão equivocada, exagerada, né? Ainda mais eu que sou neurodivergente, o neurodivergente, quem tem TDAH e TEA, né, transtorno de espectro autista, ele tem os sentimentos são maiores, tudo é maior, tudo é muito maior. E aí é bom você identificar isso, entender um pouco sobre isso para perceber
para regular um pouquinho dessas sensações, porque eles se tornam realmente maiores. Então, às vezes, uma história, sei lá, vamos pegar uma coisa simples, às vezes uma queda que você teve quando era criança, pode ter doído tanto para você, mais do que o físico, doeu o emocional. E aquilo ficou tão gigante, e a história ainda é contada dessa forma, você tem a mesma sensação dessa forma, que às vezes a oportunidade de revisitar isso, a partir do olhar que você tem agora, você se surpreende. Você para e fica, gente, mas espera aí, que loucura, eu não imagino, como é que eu tava, como é que eu pensava assim por tanto tempo? Como é que eu sentia assim por tanto tempo, né? Ah, eu vou contar um pouquinho sobre o processo que eu tenho feito. Eu sempre falava muito que eu tinha muito medo, etc, etc. Mas eu não tinha me dado conta que no fundo esse medo é uma história, porque de fato não existe. Quando a gente começa a revisitar, por isso que é bom fazer isso, e isso eu só vi em um espaço terapêutico. E olha, estudando não adianta. Quando você se senta com uma outra pessoa, principalmente com uma outra pessoa que você não conhece, o outro está te ouvindo, mas você está te ouvindo muito mais. É muito legal fazer isso. E aí eu comecei a perceber isso, falei, cara, mas que loucura, eu tô repetindo algo para mim, uma crença, uma história para mim que não existe mais. Então por que que a nossa mente, essa é a pergunta que às vezes a gente estuda para entender, por que que a mente ela se apega a esse formato, né, às vezes engessado? Então a gente tem que, eu acho muito importante, pelo menos eu faço muito isso comigo, se desafie, se desafie, eu não gosto de aceitar para mim que eu tenho uma forma engessada, quase que, sei lá, uma estátua de mármore, e eu lá dentro tentando sair daquilo, né? Porque é uma história que eu estou contando para mim que está enrijecendo a minha própria vida, então eu preciso ressignificar essa história. Ressignificar, não é apagar, não é esquecer. Eu tive algumas experiências de revisitar lugares quando era criança, alguns ainda dói, então se ainda dói, não está ressignificado. Mas eu tenho visitado alguns lugares, porque eu moro aqui em Florianópolis e a minha infância foi muito na Lagoa da Conceição, para que eu possa ir nesses lugares e aqueles sentimentos que ainda estão aqui armazenados de alguma forma, eu possa iluminar eles. Eu não quero apagar, quero amadurecer esses sentimentos. Porque apagar não dá para ficar lutando contra você. Não dá para lutar contra a sua história. É cansativo pra caramba. Não dá para esconder essa história. Quer dizer, a gente dá. Você até pode tentar conseguir, sei lá, mas fica muito mais pesado, muito mais difícil, é cansativo. Você construir uma máscara que às vezes está difícil de manter. Sabe que máscara que eu tô falando? Não tô falando de máscara pesada, difícil. A máscara da boazinha, a máscara da paciente. Aí você tá lá morrendo de raiva. Cara, você tem direito de sentir raiva, você é humano. Sentir raiva, sentir tristeza. A máscara da pessoa séria o tempo inteiro, sei lá eu. São estruturas que às vezes a gente desenvolve. Eu não estou falando mal, tá, gente? Porque você pode estar muito bem, muito tranquilo. Eu estou falando para aquelas que às vezes estão cansativas, né? De ter que manter ah, para existir na sociedade, né? Eu lembro de uma vez, nunca me esqueci que eu atendi uma pessoa com um cargo importante, e ela falou uma coisa assim: olha, sabe por que que eu tô cansada? De ter que as pessoas olhar pra mim e achar que eu sou forte o tempo inteiro. Ai, é muito cansativo isso. E naquela época eu entendi, mas hoje eu também entendi o quanto que eu precisava também perceber isso. Eu não quero mais ser forte. Cansei de ser forte. Também não quero ser frágil. Não quero mais ser bom. Não quero mais ser luz. Nossa, porque qual é a nossa visão de iluminação? Ela não é uma percepção, às vezes, de uma construção social. Não existe também uma exclusão quando a gente fala só de luz? Eu quero ser luz, eu quero ser luz, eu preciso ser luz, eu sou luz. O tempo inteiro. Às vezes você foge da sua sombra.
E eu pensei, essa semana ainda pensei nisso, olha, eu não quero, eu cansei de ser, eu não quero mais ser forte. Eu cansei, quero largar essas malas da fortaleza, né, principalmente fortalezas que eu tive que construir quando era, ih, ó, tocou uma emoção. Quando eu era criança, né, para existir, com muita dificuldade de lidar com a minha fragilidade, ah, com os meus sentimentos. E pensei, ai, cansei, não quero mais ser forte. Eu quero ser equilíbrio. Eu quero olhar aqui para minha sombra, olhar aqui para minha luz e as duas têm que se entender. Eu não quero mais nem estar num lado nem no outro. Elas que se virem. Vão ter que se entender, porque eu quero estar no centro disso tudo. Entende? Eu não quero me opor a mais nenhuma delas. Por quê? Porque isso às vezes são as formas que a gente é educado. Ou você é A ou você é B. Ou você é de um lado ou você é de outro. Você para. Eu falei isso pra vida. Para. Cansei. Não quero escolher mais nada. Quero escolher eu. Ser íntegro, integrado dentro de mim, sabe? Nem luz nem sombra, eu. Que essa é a realidade que a gente vive, né? Então, é muito importante a gente parar e pensar e se perguntar isso, né? Se a vida está pesada, de que peso estamos falando, né? Às vezes, gente, vou dar um exemplozinho aqui. Às vezes está pesado, porque quando às vezes a gente está começando a desestruturar, desfazer dessa máscara de forte, por exemplo, como eu estou fazendo agora, ou de boazinha, desfazer tem um acionamento psíquico na sua mente, né? Ela construiu essa estrutura para te proteger. Olha, seja boazinha. Né? Eu atendi uma pessoa semana passada, eu acho, que a gente identificou isso. Seja boazinha, porque senão a sua mãe não vai dar conta, ela não vai conseguir entender. E nós não estamos aqui para falar mal da mãe. Nós não estamos... Aliás, me perdoe, mas eu não gosto de diagnosticar que padrão, que mãe você tem. Ah, eu detesto isso. A mãe narcisista, a mãe não sei o que. É claro que tem esse tipo, mas eu acho que quando a gente rotula, parece que fica mais inacessível, né? Mas às vezes a criança pode ter percebido que a mãe ela tinha dificuldades emocionais, a mãe pode ter tido depressão, a mãe não tinha condições de fazer contato com a criança. E aí ela cria esse padrão de vou ser boazinha, eu preciso ser boazinha, quietinha, caladinha, para poder não incomodar minha mãe, para ela ficar bem. Porque a criança ela tem medo de perder a mãe. Então, se ela faz algo que possa machucá-la, ela pode sentir essa sensação de estou correndo o risco de perder minha mãe. Só que a gente não pode anular o que a criança sentiu. Esse abafamento que vai muito pro cardíaco. E aí, às vezes, a pessoa nem percebe que ela se tornou essa pessoa boazinha. Para poder existir, acaba sendo bonzinho em tudo quanto é lugar. E aí acaba tendo um desequilíbrio também, né? Porque nem bom nem mal, meio, centro, equilíbrio, harmonia, né? Que a gente possa dizer sim e possa dizer não na vida também. Então, se a vida está pesada, de que peso estamos falando? Tem nome? É só seu? Pode ter vindo lá de trás. Pode ter acontecido já com a sua avó, com a sua bisavó, e por aí vai, mas isso foi transmitido de geração para geração, né? Então é muito importante, é muito gostoso fazer essa viagem, essa reconexão com o sistema familiar. Esse peso pertence realmente a você? É só seu? Será que você não está carregando para sua mãe, sendo boazinha? Veja, a nossa interpretação ela é muito dualística. Quando eu comecei a fazer esse processo, a primeira coisa que a minha mente jogava para mim, a minha criança jogava para mim era, então eu vou ter que ser contra a minha mãe? Não, não é isso, calma. Mas esse pensamento vem, tá, gente? É normal. Porque a gente é dual. Ou um ou dois, um mais um é dois, dois mais três é cinco, enfim. A gente tem uma forma de ver a vida de uma forma mais racional. E esse processo sistêmico, ele é muito mais amplo. 2 mais 2 não é só 4 para nós. 2 mais 2 tem muitas coisas grudadas em cada 2 aí. Entende? É assim que a gente vê na questão sistêmica.
Então, às vezes, você pode ter recebido consciente ou inconscientemente da história da família, né? Essas heranças que vêm lá de trás. Então, se a vida parece não permitir que você avance, de qual não permissão? Ai, isso aqui é algo que me toca bastante, porque eu trabalho muito isso em mim, muito, tá? Tem vários não permissões aqui dentro, muitas, e acho incrível poder visitar isso, sabe? Antes doía mais, hoje eu estou fazendo um processo de olhar para essas coisas com mais carinho, né? Sem escolher a dor como uma resposta de cura. Não, eu quero olhar para isso. Existem não permissões que estão no meu inconsciente, talvez até no sistema familiar que a gente precisa ser trabalhado, né? E de qual não permissão estamos falando? De quem? Você que desenvolveu, você que criou, isso aparece em um cenário terapêutico, ele vai surgir como uma crença, tá? Mas ele tem ali um contexto histórico que aconteceu por trás. Quem dentro da sua história você acredita que não permitiu? Isso é forte, gente. E se a família lá atrás pode ter acontecido algo tão grandioso, tão delicado, que gerou um bloqueio para todos da família. E que todos dizem: não, nós precisamos pagar por isso que aconteceu. E às vezes paga com a não permissão, tá? Não vou entrar em detalhes aqui para não criar coisas na cabeça de vocês, tá? Ah, e assim pode repetir várias questões, né, que vão reforçando esse padrão de não permissão, esse padrão de sofrimento, esse padrão de peso, por exemplo, né? E às vezes você vai se impedindo de avançar porque parece que não tem jeito, você não pode, né? Tem algo que diz não pode ali, mas ele é muito inconsciente. Isso também acontece nos relacionamentos, né? Relacionamentos que se repetem no sistema familiar. Às vezes, nesse relacionamento são as mesmas feridas. Aí você vai dizer: a minha avó já dizia que homem não presta. Isso é total sistêmico. Total sistêmico. É quase uma maldição. É basicamente uma maldição. Aí você acha: tá, mas então ninguém é feliz nesse planeta com um relacionamento? A sua avó teve uma experiência negativa. Por que você está repetindo a mesma experiência? Você percebe que aí tem uma lealdade. Isso que é importante que Bert Hellinger traz, eu acho fantástico. Lealdade sistêmica. Eu sou leal à minha avó. Por quê? Por amor. Ah, mas que amor é esse? Você pode dizer: meu Deus, William, que amor palhaço esse. Desgraçar a minha vida por causa da minha avó. É. Lembra que eu falei lá atrás, quando a gente vai trabalhar a mãe, que não é para você ficar com raiva da mãe, né? Eu gosto de trabalhar na constelação o olhar da compreensão. Só o adulto consegue ter compaixão e compreensão. A criança não tem isso. Ela não sabe. A criança tem uma fase, eu esqueci qual é o nome da fase, não sei se é a fase fálica, sei lá, que o Freud trouxe, né? Que é importante, que é uma fase completamente egoísta. Não, gente, não é por culpa da criança. É da formação do cérebro. Ela está ainda em aprendizado. O mundo é dela. Acho que é em 3 anos, dois a 6, 7 anos, alguma coisa assim. O mundo é dela, tudo é para ela. É a fase egoísta. Mas não é egoísta no sentido negativo, é da formação natural da criança. Mas ela não tem compaixão, não sabe o que é compaixão. Imagina uma criança, você vai ensinar para ela compaixão. Mas quando a gente está na fase adulta e começa a visitar isso, essas questões, esse olhar com mais delicadeza, com mais carinho, eu preciso acessar a minha criança, o que ela sentiu, etc, etc, mas também olhar para os meus pais, não mais como aqueles que precisam me entregar para que eu possa existir e sobreviver. E que às vezes eu nem sei, nem aprendi ainda a receber o que eles tinham para me entregar. Porque às vezes eu só vi que eles estavam me entregando, sei lá, rejeição, dificuldades, algo nesse sentido. Mas tinha coisas boas e eu não percebi. Porque não eram ditas, não estavam nas palavras.
mas não estavam percebidas, não era possível ser percebidas, porque a criança não tinha essa visão ampla de entender, nossa, minha mãe, por exemplo, minha mãe trabalhava muito, né? Trabalhava muito, trabalhava fora e ainda trabalhava em casa. Naquela época, você acha que eu pensava nisso? Eu só sentia a necessidade dela, da ausência e o medo de ser eu. Esse era o meu drama. Porque talvez ela não pudesse gostar. Mas eu não conseguia perceber o cansaço, a dificuldade que ela estava tendo, por exemplo, sei lá, com a mãe dela, com a família dela. Isso a criança não percebe. Mas agora, enquanto adulto, eu já tenho essa capacidade de olhar para trás e perceber e reescrever isso. Mãe, hoje eu te vejo. Hoje eu vejo quanto você foi mais forte do que eu imaginava. Você foi muito forte. E eu lamento por você ter sido tão forte. Sabe por que eu tô falando isso, gente? Porque às vezes a gente idolatra isso. Nossa, que mulher forte. Que homem forte. Cara, às vezes tem tanto peso para você ser uma mulher forte e um homem forte, que às vezes vale a pena abrir mão disso. Porque é muito cansativo. E isso me emociona. Às vezes chega um momento na vida. Ai, meu Deus do céu. Eu detesto quando me emociona assim, mas tudo bem, esse sou eu. E tem que aceitar, né? Ó, já tô aprendendo aqui. Acho que chega um momento da vida que você diz, gente, eu não aguento mais ser forte. Eu quero ser leve e solto, né? Mas, por exemplo, isso é um padrão na minha família. Tá vendo? Eu tô fazendo uma constelação com vocês aqui agora. Soltar esses pesos pra gente poder ser leve, pra ter espaço pra amar, que às vezes nem tem espaço. É tanta preocupação, é tanta coisa. Hoje em dia é assim, não sei se você vive isso, mas é tanta gente que às vezes a gente chega em casa, tanta preocupação, tanta coisa para fazer hoje, amanhã, depois, a sua agenda está tão lotada, eu não entendo, a gente está com tanta tecnologia, tanta inteligência artificial e o ser humano está cada vez mais com excessos, né? Ao invés disso tudo estar nos ajudando, parece estar nos atrapalhando. E você não tem mais tempo de ficar com seu filho, de ler um livro, de relaxar. Nos anos 90 a gente assistia novela, hoje nem novela eu assisto mais. Que falta espaço para ser leve, entende? E o Brasil é um dos países que mais tem problema com ansiedade, gente. Por que será? Mas eu não vou entrar nessa análise aqui hoje. Bom, então o que precisa ser ressignificado para que deixe de ocupar espaço na sua vida? Talvez a questão não seja lutar mais, tá? Não é luta. Para com essas palavras. Cuidado. PNL, tá? Acabei de falar, eu quero ser leve, não quero mais ser forte. Muitas vezes eu pedia nas minhas orações, Senhor, me dai força. Ah, não quero mais não. Senhor, Senhor, estou refazendo aqui as minhas preces. Eu acho que eu estava um pouquinho equivocado, não tinha maturidade suficiente. Risco um pouquinho de algumas orações que eu fiz para ti desde criança. Não quero mais força, quero leveza. Leveza. Talvez a questão não seja lutar mais, se a mesma coisa é isso. Não quero mais lutar, quero vencer a vida porque eu já sou um vencedor. É isso. Ai, coisa linda. Talvez a gente precise descobrir que nós já somos vencedores. Talvez seja olhar com consciência para aquilo que permaneceu invisível por tanto tempo. E quando a gente fala que permaneceu invisível, olha que coisa boa. Acho que eu fui iluminado agora, depois dessa emoção nesse processo. Às vezes ficou invisível para você que você é uma pessoa fantástica. Talvez você olhou para você e para sua vida
através daquele véu escuro do luto. E às vezes você pode estar olhando para sua vida até hoje, assim, como se a vida fosse, não fosse vida, fosse uma morte. E aí, o invisível, romper esse véu, talvez seja você ver que você é uma pessoa abençoada, que você não é só dor, que tem muita coisa boa aí dentro, que você não deve fugir nem esconder a sua dor, mas integrar, convidar ela para fazer parte da festa da vida e ser uma pessoa comum. Abrir mão, talvez, de ser herói ou heroína. Hoje em dia tem muitas mulheres que estão com essa roupagem, né, de Mulher Maravilha. Rasga isso, gente. Joga isso fora, é muito pesado. A mesma coisa quando a gente fala muito de ser iluminado, querer ser Deus, tão gigante, mas eu já sou Deus aqui no lugarzinho que eu tô, como eu sou, humilde, né? Sem querer ser gigante, é muito trabalho ser gigante. Deixa para Jesus. Não, brincadeira. É, então, quando aquilo que estava oculto encontra um lugar, o peso diminui. Eu não tinha percebido isso, gente. Interessante. As repetições perdem força e a vida volta a fluir. Porque você não veio ao mundo apenas para sobreviver às histórias da sua família. Você veio para honrar a vida que recebeu, seguir o seu próprio caminho e viver com mais liberdade, paz, amor e plenitude. Portanto, foi muito bom ter feito esse vídeo hoje. Muito bom. Acabei de ter uma escola, uma aula aqui, falando com vocês. E eu espero que nesse processo de aprendizado e autoaprendizado que eu tenho, possa servir também para você, tá? Espero que contribua e que que a gente possa entender que não existem verdades absolutas. O que eu estou falando não é absoluto. Pelo contrário, eu estou jogando para que a gente possa refletir e ir mais além. Porque a humanidade não tem capacidade ainda de entender toda a verdade absoluta. E isso é muito bom. Acho que se a gente tiver uma verdade absoluta, acabou a humanidade. Nós não temos o que evoluir, não tem como expandir, né? Assim como a importância da gente entender que nós estamos em um plano, em um planeta, em que luz e sombra se interagem, porque assim nós temos oportunidade de crescimentos. Muitas vezes eu já falei sobre isso, né? Eu não, eu sou um trabalhador da sombra, porque na luz não tem nada para fazer. Luz é luz, já tá bom, tá iluminado, vou fazer o que lá? Mas aonde tem essa. Hoje eu acho que a minha definição hoje é eu sou trabalhador do meio. Ah, é melhor, né, gente? Não sou da sombra, eu sou do meio. Trabalhador do meio. Porque para interagir e se integrar, que tudo é luz, na verdade, né? Mas quando um se opõe ao outro, não é luz aqui e sombra aqui, né? Tem uma oposição. Tem o meio. O meio, o que que é? Essa integração, né? E me vem muito Kuan Yin nessa hora por causa de um símbolo que eu canalizei uma vez, que ela faz essa integração, né? Essa cura. Então, gente, estou falando isso porque nós vamos logo, logo abrir espaço para a segunda turma da jornada, a segunda jornada, mas eu te convido a fazer uma jornada interpessoal, uma individual, onde você faça com você mesmo, comigo, para a gente aprendendo a transitar com você no seu sistema, você com seu sistema, você com seu pai, a sua mãe,
você com você, sabe? É extremamente importante a gente ter esse processo que é praticamente um renascimento, né? É um renascimento. Peraí, gente. Eu sempre me emociono, então. E é um renascimento que não precisa doer como a dor de um parto, né? Mas pode ser leve, pode ser gostoso. A gente pode trazer muito a criança, né, para brincar com isso, né, para ela não ficar mais tão engessada, proibida de ser quem ela é, tá bom? Um grande abraço para você. O próximo vídeo eu vou falar, até me esqueci, teve uma pessoa que fez uma pergunta, eu vou fazer um vídeo só sobre isso. Mas eu vou fazer e vou lançar para você depois aqui no canal. E por favor, compartilhe, curta, comente, gente. Eu preciso da ajuda de vocês para poder divulgar isso tudo aqui, para que toque mais corações, né? Porque, gente, pode ter muita gente nesse processo de escuridão dentro de si, né? E às vezes quando a gente está nesse processo de escuridão, a gente não enxerga nada mesmo. Eu sei porque eu já passei e já passei por muitos momentos assim. A gente fica completamente cego. A gente veste aquela, aquele véu do luto, onde tudo fica escuro, né? Como se você botasse aquela roupagem preta assim, e você não vê as coisas com os olhos da iluminação, né? Então é isso. Um grande abraço. Eu fico por aqui. Muito obrigado para você que assistiu até aqui. Até mais. Até a próxima.